A definição mais conhecida de graça é aquela que diz que graça é favor não merecido, né? E é verdade. Graça é favor não merecido. Mas vamos pensar um pouco a respeito disso. Que favor é esse que a graça nos traz? Se graça é favor imerecido ou favor não merecido, que favor é esse que a graça nos traz? Vamos ver na Bíblia, de novo? Abra lá em Romanos 3, para a gente ver. A gente leu primeiro Romanos 5, no início no início da mensagem. Só que em Romanos 3 fala bastante também a respeito de fé e graça. E aí no versículo 23, a gente vai mastigar junto. Você achou aí para a gente ler? É um versículo bem conhecido. Vamos lá, Romanos 3, 23. Diz que, porque, o quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é isso que diz aí na tua Bíblia? Amém. Fala uma coisa para mim. Quantos pecaram? Todos. Vou falar de novo. Quantos pecaram? Todos. Beleza. Vira umas folhas aí, vai para Romanos 6. Romanos 6, 23. Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Romanos 6, 23 diz que, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Quantos pecaram? Todos. Quantos deveriam estar mortos? Todos. E agora? Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. O salário do pecado é a morte. Se todos pecaram, todos deveriam estar mortos. Agora me diga você está morto ou vivo? Vivo. Por quê? Pela graça. Graça é vida. Nós estamos vivos por causa da graça. Favor não merecido. Por isso que a palavra do Senhor diz em outro texto: se não fossem as misericórdias do Senhor, nós teríamos sido o quê? Consumidos. Me diga você foi consumido? Não. Por quê? Porque é misericórdia, porque é graça. Graça é vida. Por isso você vê cada vez mais gente surtando por aí, gente abrindo mão da vida. E toda hora a gente se escandaliza, né? Parece que nunca vai acontecer uma coisa tão pior ou tão ruim, né? Como a gente viu alguns anos atrás, ou algum tempo atrás. Alguns anos atrás a gente viu aí, todos nós acompanhamos a tragédia, a prisão, depois a justiça fazendo justiça, né? A gente viu aí um casal de supostos pais jogando uma criança do 6º andar do prédio, e a gente disse: meu Deus, aonde vai parar isso? E a gente ficou escandalizado, e é para ficar mesmo, porque nós somos seres humanos, temos alma, temos espírito, temos coração. E aí a gente pensa: meu Deus, onde vai parar? E há alguns anos, desde 2008, eu estou dizendo o que diz a palavra do Senhor, né? Que não vai parar, infelizmente. Porque o amor de muitos vai esfriar e a iniquidade vai se multiplicar. E esse será o princípio das dores, ou o princípio dos últimos dias. E aí a gente se escandaliza com algo tão terrível e a gente pensa: não vai acontecer algo pior. E aí a gente vê, provavelmente, né, não se sabe ainda,
mas provavelmente um menino de 13 anos, tirando a vida do pai, da mãe, da avó, de toda a família e a vida dele mesmo. 5 pessoas mortas e a gente diz, meu Deus, aonde vai parar? A gente vê o tempo todo, cada vez mais gente surtando, abrindo mão da vida, filhos matando pais, pais matando filhos. Sabe por que isso? Vida sem graça. Sem graça com letra maiúscula, sem graça de Deus. E não se engane, irmão, é a graça que nos mantém equilibrados nesse mundo desequilibrado. A gente vive em um mundo em desequilíbrio, e o que nos mantém equilibrados é uma coisa somente, é a graça de Deus. É a graça que nos faz viver a vida como ela deve ser vivida. Você sabe que a gente não pensa nisso, mas a graça nos livra de muita coisa, irmão. Mas eu quero citar nessa noite apenas uma coisa que a graça nos livra. É algo que se chama a síndrome do número 1. Como é que é, pastor? A graça nos livra da síndrome do número 1. Vou explicar o que é. Não sei se você percebe para onde a gente está caminhando como igreja de Jesus no contexto geral, igreja com letra maiúscula, ou igreja evangélica, no nosso país principalmente. Não sei se você percebe, mas hoje virou moda falar mal da igreja. Não sei se você tem percebido isso. Hoje parece que é bacana. Parece que é uma super raça fora da igreja de Jesus. Porque, não, a igreja não me merece, porque eu sou muito bom. E já que eu entendi de verdade que eu não preciso de igreja, então olha, eu falo mal da igreja mesmo. De igreja e das igrejas, e da igreja com letra maiúscula também. Virou moda gente que está fora da igreja porque se decepcionou, porque virou um frustrado no meio do povo evangélico. Virou moda esse que está fora da igreja jogar pedra na igreja. Porque eu não preciso de igreja. Porque eu não preciso de pastor. Porque eu não preciso de. Virou moda dizer que a igreja é uma instituição ultrapassada. Mas pastor, a igreja somos nós. É verdade, nós somos igreja, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Mas a igreja como instituição foi estabelecida por Jesus e pelos seus discípulos, depois futuros apóstolos. Da onde saiu o meu direito, de apedrejar a igreja de Jesus? Ou de dizer, eu não preciso da igreja de Jesus como instituição. E hoje, aquele que fala mal da igreja como instituição, perceba, fala sempre do lado de fora. Não como a gente faz aqui. Irmão, a gente está na igreja e faz parte da igreja evangélica, ou da igreja crente, ou da igreja cristã. Mas a gente não está... e eu não concordo com tudo que acontece na igreja, no meio da igreja evangélica. Você já me ouviu dizer isso várias e várias vezes. Agora, uma coisa é eu estar dentro e analisar um contexto geral. Outra coisa é eu sair para o lado de fora e, vamos tacar pedra. Porque agora eu sou estilingue. Antes eu era vidraça, agora eu sou estilingue. Muito mais fácil ser estilingue do que vidraça. E agora esse fala do lado de fora e fala querendo mostrar que... Não. Eu evoluí. Eu cheguei a este nível de pensamento intelectual porque eu evoluí. Os da igreja são medíocres. Não diz com as palavras, mas diz com o seu pensamento lógico. Essa pessoa evoluiu e a igreja de Jesus? Coitada da igreja de Jesus, né? A gente está aqui na igreja de domingo, que nem bobo. A gente não tem nada para fazer. Já que a gente estava lá em casa, Faustão, tá chato. Não tem para onde ir, não vou fazer tudo. Quer saber? Vou na igreja. Já que eu não tenho mais nada para fazer, né? Até parece.
Agora, esses que dizem que evoluíram a um grau tão grande que já não precisam da igreja como instituição, eu só tenho um versículo a citar, que é Provérbios 16, 18. A soberba precede a queda. Irmão, é só aguardar os próximos capítulos. Não é praga, não é maldição, né? Não é nada disso. É apenas o cumprimento do que a gente planta, a gente colhe. Agora, é claro, irmão, que há escândalos no meio evangélico, e vai continuar a haver. Ou a ajar, né? Como dizem por aí. Vai continuar a ter escândalo no meio evangélico, sim. Infelizmente. É claro, ai daquele em que vier o escândalo, né? Diga-se de passagem. É claro que há mensageiros denegrindo o nome de Jesus Cristo, e a gente não concorda com isso mesmo. Mas, irmão, é claro também que a mensagem é maior do que os mensageiros. A mensagem pregada aqui, irmão, é muito maior do que o Sidney. É muito maior do que a Elaine, é muito maior do que pastores, bispos, apóstolos ou sei lá o quê. O que tem que prevalecer na nossa vida é a mensagem, muito mais do que os mensageiros. Por quê? Porque a mensagem é maior do que os mensageiros. Porque a mensagem da graça é simplesmente a mensagem salvadora. A mensagem da graça é a mensagem redentora. A mensagem da graça é a mensagem santa, intocável e transformadora na vida daquele que ouve. Por isso eu não posso em nenhum momento abrir mão da mensagem por conta dos mensageiros. Porque a mensagem da graça é isso. Não é o que eu falo aqui que muda a vida das pessoas, é a mensagem da graça. É o Espírito Santo que age na vida das pessoas. Há anos a igreja evangélica mais se divide do que cresce. Essa é a verdade. E como é que isso acontece na maioria das vezes? É aí que entra a síndrome do número 1, que eu disse alguns minutos atrás. O irmão está na igreja, aí ele recebeu uma visão de Deus. E a visão de Deus é a seguinte, olha, você vai sair dessa igreja sem falar para ninguém. Muito menos para o pastor não pode saber. Você vai sair da igreja e vai abrir uma outra igreja com as ovelhas de onde você estava. Espera aí. Se Deus não é Deus de confusão, se Deus não é Deus de divisão, que visão é essa que o camarada teve? Né? De abrir uma outra igreja e... Não fala para ninguém, mas vamos lá, tá bom? E aí a culpa é de quem? Do Espírito Santo. Não, estou obedecendo a Deus. Espírito Santo, visão, uma revelação, teve uns negócios aí, foi forte a coisa. Então, é uma igreja que racha, parece que cresce em número, mas não melhora a qualidade da nossa nação. Você já me ouviu dizer isso várias vezes, vou continuar dizendo talvez. Que a igreja evangélica do nosso país é uma igreja que racha, parece que cresce em número, mas não melhora a qualidade da nossa nação. É um sal que não salga, é um sal que não muda a carne, não transforma quem precisa ser transformado. Aí por isso que as pessoas, não, mas eu vou embora dessa igreja porque eu não tenho oportunidade de aparecer. Porque o que a pessoa quer, na verdade, é aparecer. Síndrome do número 1. E aí você vai analisar a vida dessa pessoa. Na igreja, ele quer o microfone. Mas o vizinho nem sabe que ele é crente. Na igreja, ele quer estar debaixo dos holofotes. Mas onde ele trabalha, ninguém nem desconfia que ele é cristão. Ele é um agente secreto. Um 007 gospel. Onde ele estuda, imagina, ninguém pode saber que ele é crente. Ninguém sabe mesmo. Síndrome do número 1. Gente que quer ser chefe. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Síndrome do número 1 é o seguinte.
O camarada quer ser chefe para não ter chefe. Ele quer ser pastor para não ter pastor. Para a gente pensar no travesseiro. Eu quero atenção, eu quero os holofotes. Irmão, é preciso se submeter à graça para se libertar disso. Para se libertar desse pensamento. Porque isso tem dominado o meio evangélico nos últimos anos. Por quê? Porque essa mentalidade, irmão, não tem meio termo. Essa mentalidade é mundana. Por isso que tem gente que trabalha com você e quer ter o que você tem. Estou falando alguma mentira aqui? Não. Tem gente que trabalha com a gente e quer ter o que a gente tem. Tem gente que trabalha com você e quer ser o que você é. O mundano não quer ter um marido como o seu. O mundano quer ter o seu marido. Nossa, como ele admira a minha família, a minha esposa, meu marido, meus filhos, minha casa, a minha vida. Irmão, não se engane. Tem muita gente aí fora que não quer ter uma esposa como a sua, quer ter a sua esposa. Tem muita gente que não quer ter... meu namorado e minha namorada é tão bacana que as pessoas querem ter... Não, tem gente que quer ter o seu namorado, tem gente que quer ter a sua namorada, o seu noivo, a sua noiva. Se puder, essas pessoas vão querer a sua casa. Não uma casa igual à sua, mas a sua casa. Não um carro igual ao seu, mas o seu carro. Não uma vida igual à sua, mas a sua vida. Porque ele quer ser você. Síndrome do número 1. Agora me diga, irmão, se isso não é mundano, se isso não é maligno, se isso não é diabólico. E isso às vezes entra dentro da igreja. Como vencer isso? De uma maneira somente: pela graça. Pela graça de Deus. Mas pastor, isso nem está na Bíblia. Não, irmão, tá. Eu quero ler alguns versículos só para a gente encerrar. Quero que você abra lá em Atos 9. E eu quero falar rapidamente sobre um camarada chamado Barnabé, que a gente quase não ouve falar. Eu mesmo devo ter pregado em 15 anos, uma vez, 2 vezes, devo ter falado o nome Barnabé aqui. Mas você sabe que Barnabé nos ensina muito a respeito dessa síndrome do número 1? Porque ele era, irmão, o número 1. Ele era o bambambam no que diz respeito a mundo cristão, ou mundo evangélico, vamos dizer assim. Nem abri, vou abrir agora. Atos 9, 27. Depois de Saulo, cair do cavalo, ficou cego, foi curado através da oração do profeta Ananias. Tudo isso aconteceu, ele teve um encontro com Cristo, um encontro muito real. Aí, no versículo 27 de Atos 9, diz assim: então, Barnabé, tomando-o consigo, tomando quem? Saulo, que depois virou Paulo. Tomando-o consigo, sabe o que ele fez? O trouxe aos apóstolos. E lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Irmão, você sabe quem é Barnabé? Quem era Barnabé? Barnabé foi aquele cara que apoiou Paulo antes de qualquer um. Vamos voltar lá para os dias de Paulo. Vamos supor que Saulo entra na nossa igreja. E aí a gente fica espantado porque, esse cara matou cristão. Esse cara é perseguidor do povo de Deus. Como assim na igreja?
Agora, não, ó, vamos tomar cuidado com esse camarada. Eu acho que ele está infiltrado aqui, ele é do outro time, ele está infiltrado aqui para fazer sei lá o quê. Aí, nesse contexto, entra Barnabé. Barnabé puxa Saulo pelo braço e diz: vem aqui, vou te apresentar os apóstolos. Agora você vai conhecer aqui os discípulos de Jesus pessoalmente. Você já perseguia eles, mas agora eu vou apresentar você para ele. Barnabé puxa Saulo pela mão, leva ele até os apóstolos e diz: olha, gente, eu coloco a mão no fogo por esse cara aqui, viu? Porque eu vi tudo que ele passou. Vi quem ele era e vi quem ele é agora. Tudo bem que o testemunho passado dele era terrível, mas ó, vou falar uma coisa. Se vocês não quiserem acreditar no que passou na vida dele, que agora ele é uma nova criatura em Jesus, ó, acreditem na minha palavra. E sabe o que aconteceu? Os apóstolos acreditaram na palavra de Barnabé. Barnabé tinha influência ou não? E não parou aí. Barnabé, influente como era nesse meio apostólico, né? Ele foi aquele que apoiou Paulo antes de qualquer um. Quem é Paulo? Perseguidor, assassino de cristão, tá pregando entre nós agora? Olha, sei não, hein? Barnabé entrando na história e confirma o ministério de Paulo. Irmão, Barnabé confirmou o ministério do apóstolo Paulo. Gente, pode confiar na minha palavra, eu acompanhei a conversão desse rapaz aí. Ou seja, Barnabé foi o primeiro a apoiar Paulo. Foi Barnabé que viajou até Tarso, aonde estava Paulo, para convidar Paulo para o seu ministério. Atos 11, 25. Está no 9? Vai para o 11. Atos 11, 25. Diz assim, olha. E partiu Barnabé para Tarso, cidade de Paulo, à busca de Saulo, que depois ia mudar de nome. E achando-o, conduziu para Antioquia. Barnabé vai até a cidade de Paulo e diz: olha, vem cá, você vai me acompanhar agora. Vou te ensinar o beabá do evangelho. Vem comigo. E aí diz a Bíblia que Barnabé vai com Paulo de Tarso até Antioquia. Eles andam juntos 160 quilômetros. E imagino eu, não diz no texto, mas imagino eu que nesses 160 quilômetros está lá Barnabé ensinando Saulinho. Olha, Saulo, agora que você vai ser chamado ou ser conhecido como Paulo, o apóstolo Paulo, entenda isso. Olha, vai acontecer isso. Olha, Paulo, se preocupe em pregar o evangelho. De repente você vai ter muitos amigos, mas de repente também no final da sua trajetória você não vai ter tantos assim. E eu imagino Barnabé ensinando, discipulando, preparando Paulo para o ministério. Barnabé, a grosso modo, foi o pastor de Paulo. Barnabé era o número 1. Entendeu até aqui? Diga amém. Amém. E aí Barnabé vai ensinando um passo após o outro para Saulo, que depois se chama Paulo. Barnabé era o número 1. Mas depois do capítulo 13, tudo isso aconteceu, né? Atos 9, 10, 11, 12. Aí chega lá no capítulo 13, vai lá. Aí eu quero ler para você o que para mim é o evento em que todos começam a olhar para Paulo de maneira diferente. Já tinha o testemunho de Barnabé. Agora, um grande sinal acontece na vida de Paulo e agora o ministério dele começa efetivamente. Olha só, Atos 13, a partir do versículo 4. Diz assim: e assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus,
o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, esse chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, agora, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Diz Atos 13, do 4 ao versículo de número 12. Sabe o que aconteceu aqui? Deus começa a usar Saulo, seu nome começa a ser trocado por Paulo. Por causa de quem? Barnabé. Você leu comigo, estava lá, no versículo 7, Barnabé e Saulo. E aí, irmão, a partir daí algo interessante acontece. E aqui que eu queria chegar. Atos 13, 2, diz assim: E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me, ou separai para mim, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Que nomes estão aí? No versículo 2 de Atos 13. Diga aí. Barnabé e Saulo, nessa sequência. Em Atos 13 diz: Apartai-me, separe para mim Barnabé e Saulo. Atos 13, 43. Depois do que aconteceu, depois dessa libertação em que Deus usa Saulo e ele passa a ser Paulo. Atos 13, 43 diz assim: E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram a quem? Atos 3, versículo 2, Barnabé e Saulo. Atos 13, versículo 43, seguiram Paulo e Barnabé. Atos 13, 46, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, e aí continua o texto. Atos 15, verso 2, tendo tido Paulo e Barnabé. Atos 15, 22. Então pareceu bem aos apóstolos e anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com quem? Paulo e Barnabé. Atos 15, 35. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Atos 3, Atos 13, verso 2, Barnabé e Saulo. Atos 13, Atos 15, e daí por diante, Paulo e Barnabé. O que aconteceu? O número 1 passa a ser o número 2. Antes, em toda a citação, inclusive quando o Espírito Santo chama ou separa Barnabé e Saulo, está lá a sequência. Barnabé e Saulo, o segundinho. Agora, a partir do momento em que Deus começa a usar a vida do apóstolo Paulo, agora é Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. O número 1 passa a ser o número 2. Só que você não vê nenhuma discussão entre Barnabé e Paulo. Você não vê nenhuma briga para nenhum deles ser chamado primeiro ou ser honrado primeiro entre Paulo e Barnabé ou entre Barnabé e Saulo. Você não vê nenhuma briga de ego.
Você não vê nenhuma divisão. Você não vê ninguém dizendo, olha, não, agora vamos dividir. Agora é o ministério de Paulo. E do outro lado vai ser o ministério de Barnabé. Porque um é o número 1, agora é o número 2, agora é o número 2, agora é o número 1. Então vamos dividir isso. Você não vê divisão. Você não vê quebra. Você não vê racha. O número 1 passa a ser o número 2 e você não vê nenhuma briga sequer por causa disso. O que Barnabé tinha de tão especial? Graça de Deus. O que o apóstolo Paulo tinha de tão especial? Graça de Deus. A mesma graça que faz do número 1 ser o número 2, faz o número 2 ser o número 1. A graça que exalta é a mesma graça que tira a exaltação se for preciso. Irmão, é a graça de Deus que nos faz trafegar em qualquer circunstância. É a graça de Deus que abate, é a graça de Deus que exalta. Tem confusão, tem briga, tem discussão, tem contenda, tem divisão, tem quebra-quebra no meio de igreja por aí. Irmão, está faltando graça. Porque o maior exemplo da graça de Deus e de alguém saber quem realmente é em Deus, está aqui nessa dupla. Barnabé e Paulo, ou Paulo e Barnabé. Eles souberam trafegar em qualquer circunstância, sendo o número 1, sendo o número 2. Você vai para o apóstolo Paulo e vê na vida dele que ele consegue trafegar em qualquer circunstância. Porque ele diz, olha, eu sei ter muito, eu sei ter pouco, eu morei no palácio, eu fiquei na prisão, eu passei fome, passei necessidade, tive muito em abundância, e porque agora, por intermédio da graça de Deus, eu soube trafegar em qualquer circunstância da minha vida, agora eu posso dizer, tudo eu posso naquele que me fortalece. Irmão, só pela graça dá para dizer isso. É só pela graça que a gente consegue trafegar em meio às circunstâncias contrárias da vida. Não são os problemas da vida que nos param como cristãos. O que nos para é a falta da graça. Porque se a gente tiver a graça de Deus e tiver um encontro genuíno com essa graça, irmão, problema nenhum nos para. Não são só as tentações que me afastam do Senhor e da sua casa. É a ausência da graça. Porque se eu tenho a graça comigo e eu sou refém dessa graça também, irmão, pode vir tentação, pode vir prova, pode vir necessidade, pode vir o que for, com a graça comigo, nada me tira da presença do Senhor. O que falta para muita gente é se submeter a essa graça, falta permanecer no degrau. Longe da graça, você pode ter todo o dinheiro que você precisa. Eu não quero te enganar, como muito engano há em alguns púlpitos por aí. Em que as pessoas dizem, não, você quer ser rico? Vem para a igreja. Mentira. Você não precisa ser rico para vir para a igreja. Longe da igreja, você pode ser rico. Longe da graça, você pode ter dinheiro também. Quantos ímpios, quantos ateus, quantos não religiosos você conhece que têm muito dinheiro? Sim, longe da graça você pode ter todo o dinheiro que você precisa. Pode até fazer coisas ilegais para conseguir isso. Mas, irmão, longe da graça não há vida. Longe da graça há apenas existência. Há dinheiro, mas não há prosperidade verdadeira. Porque a verdadeira prosperidade é a prosperidade da alma. Isso não se encontra no mundo e nem em nenhum outro lugar. Porque isso só se encontra através da graça de Jesus Cristo. Porque graça é vida. Mais importante do que o seu sucesso lá fora é estar debaixo da graça de Deus. Irmão, que a nossa oração seja uma só. Que o Espírito de toda a graça se renove dia a dia sobre nós e que a gente se submeta também dia a dia a esta graça, para que a gente consiga, em tempo e em fora de tempo, em dias bons e em maus dias, permanecer no degrau da graça de Jesus Cristo.
Feche seus olhos. A salvação vem pela graça por meio da fé. A graça é o trem, a fé é o trilho, por isso estamos em pé. Qualidade de vida, personalidade transformada, ética, caráter, integridade manifestada. Reinar em vida é o que Paulo ensina. No pódio ou nos porões da vida, aquele que é alvo da graça não se mediocriza. Graça é o evangelho que há de se procurar sempre e de novo. Volto à graça todos os dias, porque todas as manhãs Ele me tem renovo. Que o nosso testemunho seja reflexo da graça de Deus. Não como refém da lei, mas filho da graça que o Senhor derrama aos seus. Liberdade em Cristo sim, libertinagem não. Sabendo que as promessas do meu Deus não se limitam à minha passagem aqui como cristão. Mergulhar na graça, sendo primeiro ou segundo, não importa. Importa trafegar em qualquer circunstância, como gente viva, não morta. Porque graça é vida, me faz ser luz do mundo, sal. A tua graça, Senhor, me basta, só quero e preciso permanecer no degrau. Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer, não só pela tua palavra, mas pela tua graça, pela tua infinita graça, pela tua superabundante graça, porque diz a tua palavra que onde abundou o pecado, pode superabundar a graça do Senhor. Quase que não dá nem para explicar, Senhor, a tua graça, esse favor que a gente não merece. Porque na verdade, Senhor, se todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e que se o salário do pecado é a morte, então, Pai, onde estaríamos nós se não fosse pela tua graça? Talvez mortos. Se não fossem as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Graça é isso, Senhor, graça é vida. E nós te agradecemos pela vida, não pela existência. Enquanto muitas pessoas por aí fora estão surtando, matando, tirando a vida, tirando até mesmo a sua própria vida, por conta da falta da sua graça, porque decidiram assim andar sem a sua graça nessa terra. Pai, não nos deixe faltar o privilégio de sermos, Senhor, recebedores da tua graça dia após dia. Porque se as suas misericórdias se renovam a cada manhã, que na nossa vida a tua graça seja assim também, Pai. Que não haja no nosso coração, em nenhum momento, Senhor, essa síndrome de ser o número 1, que tem dividido igrejas, que tem, Senhor, feito com que pessoas sejam colocadas no holofotes e estejam recebendo, Senhor, aplausos e fama e dinheiro e tantas outras coisas em teu nome, quando não deveria ser assim, porque de graça dai o que de graça recebei. Pai, livra-nos disso. Continua nos livrando, Senhor, deste mal, porque o nosso desejo é ser como Barnabé e Paulo. Em nenhum momento, Senhor, eles entraram em discussão, em contenda, por conta de quem era o maior, o menor, de quem era melhor, de quem era o não melhor. Pai, eles apenas fizeram a tua vontade e deixaram que a sua graça agisse na vida deles. Que seja assim na nossa vida. Que através da sua graça, tendo muito ou tendo pouco, nós continuemos, Senhor, sendo aquilo que o Senhor nos chamou para ser. O Senhor nos chamou para reinar em vida, o Senhor nos chamou para ter a personalidade transformada, para ter o nosso caráter, para ter a nossa integridade, Senhor, também manifestada pela tua graça, por que não? Senhor, obrigado mais uma vez, porque nós somos livres pela tua graça. Não queremos viver em nenhum momento esse evangelho de libertinagem que a gente tem visto por aí, Senhor. Tanta gente jogando pedra na tua igreja, na igreja que o Senhor deixou, como instituição também. Pai, nós não queremos ser assim, nós queremos apenas pela tua graça discernir o que está certo e o que está errado, através da sua palavra. Mas que nós não abramos mão, Senhor, em nenhum momento da comunhão,
da igreja, do estar, Senhor, no convívio com os nossos irmãos, porque é nessa comunhão que o Senhor ordena, continuará ordenando a vida e a bênção para o teu povo. E esta vida nós não abrimos mão, nós não apenas existimos, mas nós temos a vida verdadeira que há em Cristo Jesus, porque graça é vida. E é esta graça e é esta vida, ó Pai, que nos faz permanecer no degrau, que continuará nos levando para a salvação e para a vida eterna. Obrigado mais uma vez, Senhor, pela Tua palavra. Em Teu nome que oramos e te agradecemos, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Se em algum momento você foi ministrado por essa palavra, Senhor, receba o nosso aplauso, a nossa gratidão. Em gratidão pela Tua palavra e pela Tua graça também, Pai, em nome de Jesus. Graças ao teu coração, receba a bênção final e vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pelo que recebemos de Ti nessa noite, pela Tua palavra, pelas homenagens, mas acima de tudo pela Tua presença. Oramos também, Senhor, para que mesmo ao final do culto, Senhor, nós não sejamos roubados em nada, Senhor, que recebemos na Tua casa nessa noite. E que o inimigo também, Senhor, não nos tire o privilégio de estar na Tua casa nos próximos cultos. Leva-nos em paz, continua conosco. Que os Teus anjos continuem ao nosso redor, ó Pai, nos guardando e livrando do mal, também a toda a nossa família. Dá-nos uma noite de descanso tranquila, Senhor, e uma semana abençoada e vitoriosa, debaixo da Tua palavra, debaixo da Tua graça, Senhor. Em Teu nome que oramos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vai nessa paz em nome de Jesus. Dê um abraço no teu irmão, declare uma semana de vitória para ele. Fernando Designer, designer gráfico. Fone 14 9127 6596 ou 9848 6597. Acesse o e-mail fernando984@hotmail.com. Newsat Magazine, parabólicas digitais livres. Vendas, instalação e assistência técnica. Telefone 14 3322 6033 3026 4213. Rua Duque de Caxias 264, em Ourinhos. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Acesse www.newsatmagazine.com.br. Tato Móveis Planejados, fabricação de móveis comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688 ou acesse www.tatomóveis.com.br. Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600 ou acesse www.alligatorsinalização.com.br. Todos Nacional Comunicação Visual. Todos fachadas luminosos. Em Ourinhos, 14 3026 3239 ou 9184 1070 ou ainda 8154-2420. Atendendo Ourinhos e região. Fênix, distribuidora de lácteos e frios em geral. Rua Ângelo Martins, 354, Vila Boa Esperança. Fone 3322-6558 em Ourinhos.